Fala, meu terceiro ano, tudo certo? Saudade de vocês. Bem, gente, como nós sabemos, as recomendações aí da OMS continuam sendo as mesmas: ficar em casa, prezar pelo isolamento, cuidar da sua higiene pessoal. E vamos ver até quando isso vai. Espero que em breve esse quadro ele tenha fim e que nós possamos voltar às nossas atividades convencionais. Bem, nós sabemos que esses vídeos curtos, esses vídeos pequenos, sem uma interação real, eles são mais, digamos que, esclarecedores em alguns pontos. Eles servem de apoio para que você tenha uma leitura, né, mais acentuada. Mas volto a enfatizar que assim que retornarmos à normalidade, às aulas presenciais, tudo isso será revisto na íntegra. Esse pequeno vídeo hoje é mais para nós falarmos aí sobre o imperialismo e como o imperialismo ele se tornou um dos fatores para a Primeira Guerra Mundial, certo? Como nós já vimos, a história ela aponta dois tipos de imperialismo promovido pelos europeus. O imperialismo ali do final do século XV e XVI, onde o território americano foi conquistado, foi explorado ali no momento do mercantilismo, das grandes navegações por missões religiosas, né, sobretudo promovido ali por Portugal e Espanha. E nós temos o segundo momento do imperialismo, que é o que nos interessa aqui, certo? Que é o que é conhecido como neocolonialismo, o imperialismo do século XIX. Só lembrando, coisa que nós já vimos, tá? Esse imperialismo ele não existiria se ele não fosse impulsionado pelas novas necessidades que surgem a partir da Revolução Industrial, ou seja, é bom lembrar, a partir da segunda Revolução Industrial. Vamos lembrar aí que a primeira Revolução Industrial ela está ali basicamente restrita à Inglaterra no século XVIII, certo? Ali com a máquina a vapor, ali com o setor têxtil, etc. E nós vamos ter no século XIX o que nós chamamos aí de neocolonialismo, o novo colonialismo a partir do século XIX, impulsionado pela segunda Revolução Industrial. A segunda Revolução Industrial, que ali tem como características básicas um novo modelo de motores, de fábricas, de fontes de energia. Né? Nós temos ali um motor a combustão, nós temos a utilização da energia elétrica, nós temos a utilização de motores movidos a derivados de petróleo, portanto nós vamos ter máquinas mais eficientes, com um poder de trabalho muito maior. E se o poder de trabalho é muito maior, exige-se cada vez mais o quê? Exige-se cada vez mais fontes de energia e fontes de matéria-prima. Sabemos que isso foi facilmente esgotado em algumas regiões da Europa. Há uma necessidade, então, de se produzir mais, há uma necessidade, então, de se utilizar mais fontes de energia e de matéria-prima. Gerando uma produtividade maior, é óbvio que surge uma necessidade de quê? De novos centros comerciais. Né? Vamos ter, nesse sentido aí, novas... como já foi, da mesma maneira como aconteceu ali no século XV e XVI, essa necessidade de vender, essa necessidade de lucrar, ela vai ser muito maior ali no século XIX, porque nós vamos ter uma necessidade de mercado consumidor cada vez mais amplo. Então, fonte de energia, mão de obra barata, mercado consumidor, tudo isso aí vai impulsionar a invasão e a conquista basicamente de duas áreas. Né? Nós vamos ter ali a África e a Ásia como duas regiões que foram palco onde se desenvolveu o que nós chamamos de neocolonialismo, certo? Isso nós já vimos, mas como isso basicamente ela vai influenciar, como isso vai mexer ali nos aspectos políticos, econômicos e militares da Europa que possam vir a ser um dos fatores da guerra.
Veja bem, pessoal, vamos lembrar que França e Inglaterra já estavam anos antes nesse processo, principalmente ali na África. Né? Se nós observarmos o mapa da colonização europeia na África ali no século XIX, nós vamos ver que quem foram os maiores colonizadores do continente africano foi a Inglaterra e a França, certo? Esses dois que já foram aí rivais históricos nesse momento, eles vão ter uma política mais acentuada, certo? Veja bem, existe o que nós conhecemos como equilíbrio europeu nesse momento, certo? Nós temos aí França, Inglaterra, Bélgica, Espanha, Portugal e outros países, Holanda, inseridos ali no continente africano, né? Ali com a sua parte do bolo, podemos dizer assim, fazendo a sua política imperialista na região africana. E nós temos um elemento surpresa, uma péssima surpresa, podemos dizer assim, que vai chegar e que vai romper com esse equilíbrio, né? Que vai começar a mexer um pouco com aquela configuração em que se encontra naquele momento, que vai ser a Alemanha. Tá? Vejam, até 1870, 71, o que nós conhecemos por Alemanha hoje, ela não existia. Né? O que nós conhecemos por Alemanha hoje era a Confederação Germânica. O território era dividido em 39 partes, e essas 39 partes configuravam o que nós chamamos aí de configuração germânica, certo? Professor, qual é a origem dessa configuração germânica? Pessoal, até as invasões napoleônicas, né, décadas antes, o que hoje é a Alemanha e que antes era a Confederação Germânica foi chamado ali de Sacro Império Romano Germânico, certo? Esse Sacro Império Romano Germânico, ele foi invadido por Napoleão, ele foi conquistado por Napoleão, certo? Assim como boa parte da Europa, com poucas exceções ali, né, Inglaterra, enfim, a parte europeia da Rússia. No entanto, quando esse Sacro Império Romano-Germânico ele foi conquistado e dominado por Napoleão Bonaparte, né, quando Napoleão foi derrotado, para agora não nos interessa saber como foi a administração napoleônica dentro do Sacro Império, né, e sim da consequência. Quando Napoleão é derrotado, houve uma reunião conhecida como Congresso de Viena. Nesse Congresso de Viena, todos os países que foram conquistados ali por Napoleão tiveram as suas monarquias restauradas, ou seja, os reis que foram destronados por Napoleão voltam a receber as suas coroas, tá? Aí nós vamos lembrar da situação de Portugal, quando Napoleão invade Portugal, né? Dom João recolhe-se aqui no Brasil, depois nós temos o retorno do rei para Portugal e etc. É nesse mesmo contexto. O que acontece? O Sacro Império Romano Germânico não teve a sua monarquia restaurada. O Sacro Império Romano Germânico não teve a sua coroa devolvida por Napoleão. Aliás, pós-derrota de Napoleão no Congresso de Viena. Certo? Foi, obviamente, retirada por Napoleão, só que pós-derrota de Napoleão não pôde ser restaurado. Por que o Congresso de Viena não pôde restaurar a monarquia do Sacro Império Romano Germânico? Principalmente porque ingleses, enfim, a própria França iria estar basicamente cavando a sua cova, porque eles saberiam do amplo território, né, da organização do povo germânico, e saberiam que se esse reino fosse restaurado, seria mais uma competição, seria mais uma economia a competir com França e a competir também com os ingleses, certo? Então percebam que essa discussão ela vai bem mais além, né? Então nós já temos aí
Ah, a forma de como a Alemanha foi unificada também não nos interessa nesse momento. O que nos interessa nesse momento é saber como a Alemanha chega nessa disputa. Veja bem, como já falei para vocês, era Sacro Império, Napoleão invade, acaba o Sacro Império. Quando Napoleão ele é derrotado, tem o Congresso de Viena, que vai ressuscitar todas as antigas monarquias, mas o Sacro Império ele não é restaurado. Ele é dividido em 39 partes, chamado Confederação Germânica. No entanto, esses 39 pedaços, esses 39 estados, eles vão se unificar, certo? Ali, graças aos esforços de um cara chamado Otto von Bismarck, líder prussiano, é uma parte desse território chamado Prússia, que não existe mais, é que vai promover essa unificação. E quando ocorre essa unificação, né, a Alemanha ela já nasce extremamente fortalecida. São economias que irão se fortalecer, são economias que já têm estratégias econômicas como o Zollverein, que foi desenvolvido, né, décadas antes, que já tem uma indústria que vai surgir ali na região prussiana, que está a todo vapor. Então o que nós vamos ter? Quando a Alemanha ela se unifica, ela exige participar da corrida imperialista. Volto a dizer, principalmente ali na região africana, onde está o foco maior de todos os países europeus centrais que estão dividindo esses territórios, certo? Então, nós vamos ter ali o Congresso de Berlim, onde a Alemanha ela irá exigir participar desse território, e é desse momento que vai surgir o início desse desequilíbrio, né? O início desse desequilíbrio entre França, Inglaterra e Alemanha, né? No próximo vídeo falarei sobre os outros fatores que irão influenciar no início da Primeira Guerra Mundial. Um abraço.